Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Namastê. O verso seguinte, 17: eu vejo você como uma massa de refulgência brilhando em todos os lugares, com coroa, cetro, maçã e disco ao redor, radiante como fogo, e o sol ardente, cegando tudo isso imensuravelmente, né? Então, aqui tem mais simbolismos, né? Eu não conheço esse tipo de simbologia, mas Swami está dizendo, não é nada de místico. As coroas nas cabeças de todos os reis, elas são indicações disso, né? Elas são todas as Kiritans, Vishvarupa, forma cósmica, porque todos eles são chefes de Ishwara, são representantes de Ishwara. Isso a gente vê muito isso nos filmes britânicos, né? Que os deuses eram considerados escolhidos por Deus, né? Portanto, todas essas coroas são as coroas de Ishwara, que é mencionada aqui nesta passagem, com coroa, etc, etc, né? Então, são símbolos que eu não sou familiarizado. 1000 cabeças, 1000 olhos, 1000 pés. Aí ele fala sobre essa passagem que diz com um disco, né? Disco, eu vejo um disco. Parece se referir a uma arma, né? Com milhares de discos, cuja arma é o disco, e você é uma massa de refulgência. Naturalmente, o Senhor consiste de milhões de estrelas. Cada uma delas é uma massa de refulgência, né? Então, essa refulgência, essa luminosidade, né, de Ishwara, ela é mais representativa daquilo que é a natureza de Nirguna Ishwara, que em analogia é colocada como a luz da consciência, né? Que concede luz a todas as estrelas, que por sua vez vêm a iluminar os nossos meio ambientes e permitir que a gente, né, interaja com os objetos presentes, né? Então, a refulgência de Ishwara pode ser vista como a totalidade de todos os sóis, né? Todas as estrelas que brilham, assim, se você vai ver, se você for ver o sol diretamente, você sabe que isso pode danificar a sua mente, a seu olho, né? O olho físico, né? Então, a refulgência pode ver com a totalidade do brilho de todas as estrelas simultaneamente, principalmente se a distância não for devidamente, né, é, distante. Mas a refulgência, né, o brilho da consciência, aquilo que ilumina e revela tudo, né, ela é mais, ela é mais utilizada para descrever aquilo que é Nirguna Atma, Nirguna Brahmana, consciência, livre dos gunas de Maya, né? Então, esse brilho em todas as direções do universo, né, de todas as suas estrelas. O solzinho nosso é um solzinho comum, né? Nem muito grande, nem muito pequeno. Se você estiver no sol, você não consegue ver o que é o norte, o sul, tudo isso é projeção nossa, né? A gente cria esses sistemas de localização com base no nosso sol. Tudo isso é imaginação de uma mente mesquinha em Vishvarupa, tudo isso não existe, portanto, você brilha por todos os lados, etc. Uns comentários do Swami. Então, a sua refulgência é tão deslumbrante, tão gritante, que nem mesmo consigo abrir os olhos completamente, né? Então, a luz do conhecimento, ele irá dissipar a escuridão da ignorância, né?
Mas, em geral, a gente precisa dissipar essa ignorância de modo gradual, né? Às vezes, em analogia, né? Se você tem uma epifania maravilhosa, né? Em termos de autoconhecimento até mesmo, entendeu? A respeito da natureza nirguna de Deus, aquilo pode ser tão potente, que a gente não consegue realmente internalizar e ser realmente impactado, né? Então, esse conceito de milhões de sós, né? Eu mencionei para vocês que o meu primeiro guru teve um momento, né, nos últimos anos dele, que ele chegou ao extremo de dizer que a iluminação é uma coisa que 90% das pessoas morrem no alto da iluminação porque é um brilho de milhões de sóis que cega e mata a pessoa. Olha que doideira. Eu lembro, eu falei, oh meu Deus, agora ele destruiu comigo. Eu que quero tanto essa iluminação, agora eu tenho que aceitar o fato de que eu vou morrer, né? 90% de probabilidade de morrer com esse brilho dos milhares de... Tudo, né? Tudo conceitos místicos, esotéricos, né? Que são encontrados em tudo isso. Todos esses Puranas, né? Então, aqui o Swami mais, ele elabora um pouco mais. Os montanhistas, quando eles vão para os Himalaias, né? Lá, quando tudo está coberto de neve, isso é bacana. Ele dá uma dica, diz que assim que o reflexo do sol, você está acima das nuvens e você está vendo a neve lá no pico, e só o reflexo do sol naquela neve branca, né? Ela pode cegar você. Você tem que ter um óculos especial. O que que é isso? Isso é um pratibimba, né? Um reflexo, né, da luz, um pratibimba prakshanam, reflexo do brilho do sol. Então, o que falar do reflexo do brilho da consciência, do brilho de Saguna Brahman, né? Então, tudo isso nos dá uma dimensão simbólica, mística, né, de que é um brilho que pode cegar você e acabar com a sua vida, mas ainda assim você quer a iluminação tanto, tanto, que você está disposto a morrer por ela, né? Tem muitas coisas que são extremamente misleading, né? Perigosas nos Puranas, e por isso que o indivíduo ele tem que deixar aquele nível, né, de estudo e entrar num nível mais avançado, no qual o guru vai retirando todos aqueles conceitos mais perigosos, né? Aí o Swami faz uma piadinha aqui, ele diz que, essa é uma piadinha legal, ele diz que levou um monte de pessoas, umas 100 pessoas, para visitar uma parte lá na Índia, uma peregrinação, e eles foram numa caverna localizada lá no norte da Índia. Ele falou assim, mas foi um erro, mas na época eu não sabia que era um erro. Eu pensei que todo mundo ia curtir, que ia ser bacana, né? Mas foi um risco muito grande. Aí ele falou assim, a ignorância era uma bênção. Eram quase 100 pessoas, né? Quase 100 pela idiocracia. O que que é essa idiocracia? Eu não me lembro dessa passagem em inglês. Quando eu ouvi o áudio, Eu, eu, o que que você entende? eu, é o poder da idiotia dos idiotas. Ah, idiocracia, né? Então, eram as pessoas, né? Ele só fala esses assuntos assim quando aquelas pessoas já não estão em torno a ele, porque ele não gosta de ofender o ego de ninguém, né? Então, ele falou que ele levou as pessoas pensando que ia ser um barato, isso e aquilo. Aí ele falou, é, tinham pessoas, quase todas elas estavam para lá dos 60 anos, né? O que dificulta ainda mais. Esses lugares, em geral, são lugares muito isolados, distantes da civilização, onde tem a natureza, etc. Mas é sempre barra pesada chegar nesses lugares, né? São templos, são situações, são panoramas, né? Que servem para a peregrinação, mas são de difícil acesso.
Então, esse é uma caverna. E a galera que eu fui levando, ele pensava que fosse vedantinos mais avançados, todo mundo estava lá procurando um linga, né? Um símbolo de Shiva, né? Ou alguma daquelas coisas, né? Então, eles foram para lá e para cá, né? Tentando desenvolver a visão de Ishvara naquele posto, naquele lugar sagrado. Eu continuei avisando, e muitas pessoas vieram. Na época, elas disseram: infelizmente, o que não queríamos, que acontece, as pessoas estão tentando de todo modo ver Deus, andando por todos os tipos de lugares, usando carruagem, cavalos, mulas, etc. E aí todo mundo, né? Tanto sacrifício para chegar lá e depois para conseguir desenvolver essa visão de Visvarupa, né? Ishvara, né? E no final as pessoas que iam, né, nesses caminhozinhos com mula, com cavalo, com isso, com um monte de, né, de meios de locomoção, e no final das contas todo mundo esgotado, né, toda veiaiada, né, esgotada, e falou assim: nossa, eu não consegui ver nada, tudo que eu consegui ver foi Nirguna Brahman, Nirguna Ishvara, né? Ele falou, a gente foi para todo lado, mas a gente só conseguiu ver Nirguna Ishvara, né? O Senhor sem atributos, né? Aí o Swami, vocês precisavam ouvir ele contando essa história, porque ele vai dando risada, risada, risada. Aí quando ele fala que o pessoal, depois de tanta frustração, de tanto esforço, vira para ele e fala assim: Swami, eu não consegui, só consegui ver Nirguna, é tudo Nirguna Ishvara, né? Aí ele dá uma puta de uma risada, né? Aí ele falou: meu Deus, né? Eles vieram aqui, eles não conseguiram desenvolver a visão de Deus nesse lugar lindo, maravilhoso, e depois, como estratégia, né? O consolo, isso aqui, não, a gente só conseguiu ver Nirguna, Nirguna Brahman, né? Mas Nirguna Brahman não é algo que você veja realmente, né? Do ponto de vista de uma visão, né? Mística, né? Eles estavam buscando alguma visão mística e no final ele falou assim: eu só consegui ver o Senhor sem atributos. E assim, foi assim que eu me consolei. Isso ocorreu porque somos todos versados nas práticas de muitas, né, sadhanas, né, muitas, né, uma sequência de passos ou meios de prática que são descritos nos ensinamentos do Vedanta, né? Eu colhei essa parte para explicar um pouco o que são essas qualificações. São sadhanas que vão estabelecer a base, né, os pilares para que o conhecimento se estabeleça, etc, etc. Então, o Swami faz essa piadinha dizendo que pelo menos aquilo ali serviu para os caras conseguirem ver a natureza de Nirguna Brahman, mas ele tirou muita onda. Então, planejei aproveitar toda a rota, foram 48 milhas, ou 40, 50 quilômetros, é uma das vistas mais maravilhosas, Visharupa do Senhor. Portanto, eu nunca tive realmente decepções, mas aqueles que procuravam encontrar uma visão do Linga, né, mística, e depois, né, vai de burro, vai de mula, vai isso e aquilo, né, e no final das contas eles não conseguem ver nada, né? Infelizmente, aquela pessoa que tem que usar guias para andar, ela não consegue ver nada, nem mesmo, né, as coisas físicas ao redor, porque ela está todo o tempo com medo de cair da mula e procurando, somente focada em tentando achar o equilíbrio em cima da mula. Ele tira mais onda, dá mais risadinhas, né? Aí ele falou: eu curti muito, eu me diverti muito, eu tive o Visvarupa Darshana, eu não perdi a oportunidade, né? Ele foi tirando onda do início ao fim aqui. E o Swami conclui aqui dizendo: é por isso que nós temos, isso é uma coisa, uma especulação legal. Ele diz que na Índia nós temos templos em lugares muito remotos, inacessíveis, onde não tem cidades, mas tem natureza, né? Aquilo que resta da natureza na Índia, né? Então são inacessíveis. Aí eles vão lá e colocam um santuário, eles colocam um templozinho lá. Uma vez eu fiz uma viagem com alguns amigos lá no norte da Índia, quando eu estava lá em associação com a Papaji, né? Nós fomos ver alguns lugares que eram bem distantes, né? E aí o Swami disse que é por isso que nós colocamos templos em lugares assim,
A gente poderia colocar dentro das cidades, dentro de lugares, né, bacanas, como o bairro nobre de Chennai, mas eles escolhem esses lugares distantes, né? Não é para a pessoa ter que sofrer até chegar lá, não. É para gradualmente, gradativamente, né, a pessoa começar. Vai num lugar assim, aí você vê o templozinho lá, mas quando você olha em redor, aquela visão maravilhosa no topo, eles botam esses templos no topo, assim, aí você vai transferindo a visão do linga, a visão de uma imagem, né, um símbolo de Ishvara, né, com o nome, com a forma, você vai transferindo para aquilo que está ao redor, a visão, né, mais cósmica, né? Gradativamente você vai mudando essa visão para ver a própria natureza em torno de você, né? Como aqui, né? Eu no meu pequeno chácara, né? Você vai vendo tudo isso como Saguna Brahman, né? A própria natureza como Brahman, como Bhagwan. Esses templos, eles são colocados em lugares assim mais afastados, né? Onde tem a natureza para facilitar essa shift, essa mudança gradativa, né? Da visão, em vez de ficar vendo Deus, né? Limitado, localizado num templo, né? E com determinada forma, né? Seja um linga, ou seja aquilo que seja o símbolo, né? Você começa a ver ele na natureza, né? Então, isso é um, uma colocação do Swami legal. Então, ele fala de um outro local, em Amarnatha, nos últimos quilômetros, talvez 1 ou 2 quilômetros sejam apenas neve congelada, você só anda sobre a neve congelada. Então, são lugares difíceis realmente de se chegar, né? E a luz do sol refletindo, né? Brilhando em todos os lugares. Então, ele está lembrando desses locais que ele já foi, né? Em relação ao verso, né? Que fala sobre esse brilho cegante, né? Do sol, que nada mais é do que, né? A luz do Senhor. Radiante como o fogo e o sol, ardente, imensurável, refulgência, refulgência. Ok. Refulgência é como o fogo do sol. Então é isso. O verso 18: você é o supremo imperecível a ser conhecido, você é o suporte final deste universo, você é o eterno protetor do Dharma. Eu considero você como o eterno Purusha. Então, esse verso aqui, ele já oferece alguns elementos mais vedânticos, né? Você é o supremo, você é imperecível, né? E você é aquilo que precisa ser conhecido, parece ser o propósito da projeção deste universo, no qual nós fazemos partes integrantes, como corpo, mente e sentidos, né? Então, você é o supremo que não faz parte desta ordem, espaço-tempo, no qual tudo é perecível. Você é o princípio imperecível e você é aquilo que precisa ser conhecido. Você é o apoio, o suporte de todo o universo. Então, está apontando para ele como o espaço do espaço, né? Aquilo que é além do espaço, o espaço já é ilimitado, né? Já é um símbolo de limitação enorme, porque tudo que tem limite ocorre dentro do âmbito do espaço. O espaço sendo o elemento primário, ele possui essa característica de acomodar todos os namarupas, muito embora ele também seja, né, um objeto. E ele é um objeto que existe dentro do âmbito do espaço, que é o supremo imperecível Brahman, né? Então ele está começando a falar de Brahman aqui em sua natureza nirguna. Então você é o apoio final. Todo esse cosmos, esse universo é apoiado em você, o espaço é apoiado em você. E você é o eterno protetor, você é as leis e princípios que governam este cosmos, né, de modo bem estruturado e inteligente. Você é o protetor do Dharma.
O Dharma é um princípio eterno também. Tudo aqui são princípios eternos. Eu considero você como o eterno ser, Purusha, né? Então, a reverência de Arjuna pelo Senhor Krishna está aumentando gradualmente, diz o Swamiji. Não é que a divindade de Krishna esteja aumentando, é a apreciação de Arjuna, né? O olho da sabedoria, o olho espiritual está abrindo, a catarata está passando, e aí o discípulo começa a ver no Lord Krishna, né? Uma, um valor muito superior, né? Uma divindade superior. Então, esta percepção, essa apreciação está aumentando, né? Isso me faz lembrar aquela questão. Uma vez perguntaram ao Swamiji, Swamiji, você, eu não sei, no início eu ouvi as suas aulas 10 anos atrás, 5 anos atrás, e eu não sei, mas eu tenho a impressão que nos dias de hoje você está ensinando muito melhor, né? As suas exposições melhoraram muito, né? E aí o Swamiji dá uma risadinha, né? E ele começa, né, a fazer aquele debate ali. Será que a exposição está melhorando ou é o aluno que está melhorando, né? Aí depois dele brincar com esses dois conceitos, né? Uma vez a propósito, um outro parente, aconteceu, rolou essa questão, né, num espaço com o James Watts, e ele falou, não, 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 o meu ensinamento sempre foi perfeito, é você que está crescendo, né? Mas o Swami, sendo uma pessoa, né, muito mais purificada e refinada, ele falou assim, não, não, então, ele criou um pouco um argumento, ele falou assim, não, não, são ambos, eu estou melhorando e vocês estão melhorando, né, que é mais próximo da realidade, porque em mídia, tudo é um fluxo constante de modificação, a modificação pode ser para melhor ou para pior, né, mas é tudo em modificação. Neste caso, né, o Swami, em sua exposição, está melhorando. E aqui o Krishna, sendo o guru dos gurus, né? Ele está lá, né, se mostrando, né, se apresentando em toda a sua divinidade, né, através desta visão, né? E a apreciação de Arjuna vai crescendo, ele começa a ver Krishna não mais como um colega, um amigo, como o motorista da carruagem dele, ou como um estrategista de guerra, né? Você começa a ver Krishna por aquilo que ele é, né? Isso é uma coisa muito comum também no relacionamento entre guru e discípulo no Ocidente, onde as pessoas elas aproveitam que no Vedanta, né, o professor ele se apresenta como um amigo para quebrar qualquer desses conceitos de que o professor, o guru, ele está no nível superior, entendeu? De modo que todos possamos nos sentirmos confortáveis, né? Mas muita gente faz confusão. Eu tinha uma pessoa que agora ela desapareceu, que chegava ao extremo de competição comigo, que dizia assim, não, não, você está mais elevado que eu, mas eu estou vindo atrás de você, eu vou te pegar. Olha que doideira, né? Tá? Ainda bem que essa pessoa foi embora. Mas essa apreciação pelo guru está crescendo na mente de Arjuna. Ele está glorificando o Krishna Guru como supremo e imperecível, aquilo que precisa ser conhecido. Você é o Deus imperecível, o Deus eterno, tanto do ponto de vista de Saguna, quanto do Nirguna, tá? Como Saguna, você é o eterno espaço ilimitado, né, que é um grande símbolo de Saguna Ishwara, e você é a inteligência suprema, né, da qual o espaço é criado, né, a partir do qual o espaço é criado, que também é ilimitado, né? Então, esses símbolos que, né, indicam para a sua natureza nirguna, que é realmente ilimitada, porque é além até mesmo das limitas dos atributos de Maya. Quais atributos? Como espaço, nós temos um elemento extremamente sutil, mas ainda assim ele é definido por atributos, e o atributo principal do espaço é o som, né? E a acomodação, a qualidade, a capacidade de acomodar. Como nós sabemos, qualquer atributo é um elemento limitante. Do ponto de vista da inteligência suprema do Lorde, né, o conhecimento de passado, presente e futuro também é um atributo de Maya.
também envolve uma certa limitação, mas relativamente limitado à natureza de Saguna Ishvara, né? Que está apontando para a natureza nirguna, livre de atributos, né? Com simplesmente consciência e existência, que é sempre o apoio de tudo, né? O apoio de tudo. É o adhisthana, né? Aí ele fala, você está sempre presente na forma manifesta ou não manifesta deste cosmos, né? O cosmos existe, né? Existe sem início, beginninglessness, né? Então, é anadi, é sem início, existe sempre, seja na forma manifesta ou não manifesta, este, né, é uma representação daquilo que é Maya, é um certo fenômeno, um certo poder, uma certa energia, com a capacidade de projetar Ishvara Jiva Jagat, que existe eternamente. Quando se manifesta, nós temos essa trindade Ishvara Jiva Jagata, né? É por isso que nos Puranas, tudo que é dito durante o Pralaya, no tempo da dissolução, o Senhor Krishna estará lá flutuando naquela folha, né? Então, simbolismos que eu não sou familiarizado com a folha ali. Um outro texto, o Swami aproveita esse recorte para dizer que eu medito naquele bebê Mukunda, Krishna, que está dormindo na folha de uma figueira, né? Tem todo esse simbolismo da figueira, com o seu pé em forma de lótus, colocando em sua boca de forma de lótus, com uma mão em forma de lótus, etc, etc. Folha de figueira, o Swami fala um pouco disso, o que que significa. É um reflexo, consciência voltada para baixo. Então, Maya, se Maya, o Senhor reteve toda a criação. Então, vocês, se vocês tiverem interesse, leiam essas passagens, procurem os Puranas para entender melhor os simbolismos que contidos neste verso 18, tá? Eu não me interesso por essas coisas, nem tenho tempo. A parte bacana aqui é quando ele diz que você é o apoio, você é o suporte de todo o cosmos, né? Quando ele diz, você é o suporte final do universo, né? Então, essa é a parte bacana, porque o suporte é aquilo que é o substrato de tudo, inclusive da inteligência, o substrato do espaço e de todos os elementos, né, que se desdobram. Então, você é o suporte que não requer nenhum suporte, você é o apoio que não requer nenhum apoio, né? Você sustenta tudo sem nenhuma necessidade de sustentação, né? Então, o Swami apresenta o conceito de que você pega um livro e você deixa o livro assim no espaço, ele cai no chão, né? E fala assim, não, eu não quero o livro no chão, então eu boto ele numa mesa, né? Então, a mesa está apoiando, sustentando, né, o livro. Mas a mesa também precisa de um apoio, né, de uma sustentação. Aí o chão está sustentando a mesa que está sustentando o livro, né? Então, quando a gente às vezes diz que o espaço é o substrato, é aquilo que acomoda e sustenta tudo, né, que, né, acomoda tudo, a gente precisa saber que a caixa, que é o espaço que sustenta tudo, é sustentado por Brahman, pela consciência, né? Você é essa consciência, Chaitanya, que é o substrato, adisthanam, é a base, né? É o apoio. Todo o universo requer este fundo, né? Este pano, este espelho, esse aparato refletor, que é Chaitanya, consciência. Então, para aqui o Krishna, né, o Arjuna, neste verso, ele entrou no âmbito do Yana Yoga do Vedanta, né, do Upanishads. Entendeu?
Então, você é o apoio de tudo. Então, é importante a gente compreender esses apontamentos, né? Porque, do ponto de vista mais psicológico, a gente está sempre procurando apoio ou suporte, né? Então, a nossa personalidade emocional está sempre procurando algum apoio, né? Então, a gente psicologicamente gosta, né, de um apoio, de um suporte, né, no mundo, nas pessoas, nas coisas, na minha casa, na minha posição, no meu trabalho. Tudo isso me dá um senso de apoio, né? Eu posso contar com esses apoios, né? E como nós sabemos, o processo Vedântico é um processo de transferência do apoio que a gente coloca primeiro no mundo, né? A gente transfere aquele apoio para o apoio em Saguna e Chuara, né? Então a gente vai buscar essa transferência de apoio das coisas do mundo para Saguna e Chuara, né? E mais tarde a gente precisa crescer para desenvolver, né, uma compreensão que me permite existir sem necessidade de nenhuma sustentação, porque eu sou autossustentado. Eu sou autossustentável. Na verdade, eu sou o sustento de todo o universo. Eu como? Eu como Satchitananda Brahman, como consciência. Eu sou, tudo ocorre dentro de mim, né? Então, a gente busca apoio nas coisas, nas pessoas, depois a gente busca apoio em Ishvara, porque a gente quer punha, circunstâncias boas, favoráveis, né? Os celestiais, essas lokas. E, no final das contas, a gente tem que reconhecer que não, eu não preciso de apoio porque eu sou apoio do inteiro cosmos, né? Tudo está ocorrendo dentro de mim. Eu sou o suporte final. Existem tipos e tipos de suporte, de apoio. Tem os apoios que são absolutos, que são aqueles que não requerem nenhum apoio, e então aqueles que são relativos, que precisam de apoios, né? Então, a gente viu no caso da escrivaninha, o livro, né, que é apoiado aqui, apoiado ali. Qual é o apoio final? É aquele que apoia tudo sem requerer nenhum apoio. Então, o que que é isso? Né? É o Nirguna Atma, né? A nossa real natureza. Isso é que significa moksha. Moksha significa reconhecer a sua natureza livre e independente. Não depende de nada e é livre de qualquer necessidade de apoio, porque tudo existe somente dentro de mim e eu sou a única realidade. Eu apoio tudo o que Maya projeta sobre mim, sem nenhum problema. Nada disso, né, me impacta realmente e eu permaneço, né, totalmente livre da necessidade, livre da dependência de qualquer que seja aquilo que possa apoiar ou sustentar as coisas desse mundo. Eu sou a consciência Chaitanya. Para isso, eu preciso de entrar nesse processo vedântico, abandonar os Puranas, né? E aí é uma outra história, né? Portanto, existe lugar para o espaço, portanto, tente conceber isso. Tudo tem um lugar no espaço, mas o próprio espaço tem uma localização. Qual é o locus do espaço, né? Vocês lembram do ensinamento da localização dos objetos? Né? Eles passam por localizações, localizações, passa pelo espaço até que a gente reconhece que tudo ocorre dentro do âmbito da mente, e aí a gente, quando a gente examina a mente, a gente descobre que a mente existe não separada da consciência, portanto, tudo ocorre somente dentro da consciência, a única realidade, né? Isso é chamado Vedanta. Vedanta é conceber, compreender o incompreensível, o inconcebível. Consciência é o apoio até mesmo do espaço. É o apoio final, é o adhisthana final. Portanto, você é inesgotável, você é isso, você é aquilo. Então, a Arjuna está falando tudo isso, ele está se referindo a Krishna Guru como Nirguna Atma, né? Como é que ele sabe de tudo isso, né? O Senhor sem atributos. Ele está vendo Saguna, né? Ele tá tendo esse darshana de Deus
manifesto como cosmos, mas ele está vendo através, e ele está vendo a natureza livre dos gunas, aquilo que existe por trás de todos os namarupas, né? Então, que história é essa? Ele está vendo, né, o aspecto da forma cósmica de Ishvara, que é a totalidade de todos os namarupas, ou ele está vendo realmente Nirguna Brahman, como aquela piadinha do grupo que o Swamiji levou para aquela peregrinagem, né? Ele está descrevendo o que por aqui? Nirguna ou Saguna Brahman? Isso, né, gera questões e perguntas no âmbito do Vedanta. Alguns alunos, alguns discípulos perguntam, mas que história é essa? Arjuna já conhecia Nirguna, mas ele estava lá ainda confuso, né, tentando compreender a natureza de Saguna Brahman, Saguna Ishvara, e agora ele está se referindo ao Lord Krishna como se ele fosse Nirguna Brahman, né? Aí ele diz, não, Krishna, Arjuna estava ainda no processo de aprendizagem, né? A gente sabe que Arjuna não conhece Nirguna Brahman de forma direta, como a sua própria natureza, né? O Aparokshayana, mas ele conhece todas as descrições do que é o Nirguna Brahman, porque ele já está em contato com as escrituras, né? Então, é a mesma situação. Aí o Swami diz assim, ele está simplesmente tagarelando, ele está dizendo aquilo que é um conhecimento obtido, né, nos livros, né, conhecimento informativo a respeito da natureza de Nirguna Brahman. Isso é um conhecimento, você é Nirguna Brahman, você é o apoio de tudo, né? Você é realmente, né, ilimitado, infinito, né? Mas você veja que ele não jamais ousaria dizer assim, eu sou esse Nirguna, você, né? Ele já não diria. Então, ele está lidando com conhecimento indireto, informativo, né? Conhecimento acadêmico, está dizendo, você é tudo isso que eu aprendi nos livros, né? Isso se chama o quê? Conhecimento indireto, conhecimento informativo, Parokshayana. Todo mundo gosta de Parokshayana, todo mundo gosta de dizer, sim, é Satchitananda, bababá, bababá, bababá. A gente repete esses mantras diariamente, né? Tudo isso se refere à natureza de Deus, livre dos atributos de Maya, que é um sem o segundo, indivisível, imperecível, eterno, né? Ah, então a gente canta isso diariamente, o Swamiji está dizendo, todos nós cantamos isso no ashram, aqui e ali, né? A gente exalta a natureza de Nirguna Atma como a real natureza de tudo. Mas uma coisa é o Parokshayana, a outra coisa é a Parokshayana. O Aparokshayana é aquilo que liberta, é aquilo que causa um impacto, que transforma a experiência do Jiva Atma, né? Sem saber exatamente o que significa o conhecimento direto, a gente usa esses mantras. Da mesma forma, a Juna está usando essa expressão, né, lisonjeando, né, o Lord Krishna, embora ele ainda esteja aprendendo, né, apenas tattva, aprendendo que a realidade é o nirguna eterno, né? Mas, como eu disse, ele não chegou ainda àquela conclusão, né, livre de dúvidas, né, descrita ou representadas ou apontadas pelo mantra Aham Brahmasmi, né? Que naturalmente até isso pode ser repetido verbalmente como conhecimento indireto, né? Até mesmo um conhecimento que fundamentalmente é direto, eu sou aquele Brahman, até esse pode ser ainda, né, falsificado no sentido de que, embora possa parecer um conhecimento direto, porque eu sou esse Brahman, mas às vezes ele ainda existe a nível informativo, e por isso é que ele não tem o impacto desejado. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namaste.